Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 123, gravado no dia 30 de julho de 2020. No episódio de hoje eu separei o seguinte assunto para tratar com você. Vou falar sobre a validação judicial das deliberações do presidente do Conselho Nacional de Trânsito, números 185 e 186 de 2020, tendo em vista que na data de hoje eu tive acesso à decisão de mérito, em primeira instância, da Justiça Federal, favorável ao CONTRAN, no mandado de segurança que muitos de vocês ouviram dizer, chegaram a ter acesso a esse mandado de segurança, em que um órgão de trânsito do estado de São Paulo, no município de Ribeirão Preto, havia questionado a validade destas deliberações, em especial no tocante ao processo administrativo de trânsito, a interrupção dos prazos processuais e também da expedição das notificações de autuação e da penalidade. Em sede de liminar, o órgão de Ribeirão Preto obteve uma decisão favorável, permitindo que continuasse a expedir normalmente as notificações, muito embora o CONTRAN tenha determinado a interrupção destas etapas do processo administrativo. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Eu acredito que, em sua maioria, os que me ouvem ou me assistem pelo YouTube tenham acompanhado esses questionamentos das deliberações 185 e 186 e também devem conhecer o teor dessas deliberações. Aliás, eu falei sobre elas aqui no nosso podcast em episódio anterior. O fato é que essas deliberações já até foram convertidas e referendadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, passando a compor uma resolução única, que é a resolução número 782, mas esse mandado de segurança civil ainda estava em trâmite, faltava aí a decisão da Justiça Federal relativa ao mérito, né? Liminarmente, como eu disse na introdução do nosso episódio, o órgão de Ribeirão Preto havia obtido uma decisão favorável, e isso inclusive gerou questionamento. Várias pessoas me perguntaram se a decisão era válida para todo o país, no sentido de suspender a eficácia das deliberações, e a resposta é que não, porque o mandado de segurança só faz efeito entre as partes. Não tem um efeito que nós chamamos no direito de erga omnes, que é para todas as pessoas. E por esse motivo as deliberações, mesmo antes de se tornarem a resolução 782, estavam plenamente em validade. Inicialmente, o juiz entendeu que o órgão de Ribeirão Preto tinha razão, porque o CONTRAN havia tratado de um tema que não lhe competia, porque, em especial, alguns prazos estão previstos no Código e só poderiam ser alterados por meio de medida provisória ou do processo legislativo, indicação de condutor, e esse aí foi um dos aspectos, e expedição de notificações, né, porque isso já é previsto no CTB. Em relação ao direito de defesa, mesmo na liminar, o juiz entendeu que o CONTRAN poderia dispor sobre o assunto, interrompendo o prazo para a defesa da autuação, para recurso de multa em primeira e segunda instância, para a defesa do processo de suspensão e cassação e os correspondentes recursos. Porque em ambos os casos, tanto para a multa quanto para a suspensão e cassação, esses prazos são determinados por resoluções do CONTRAN, resolução 619 e resolução 723. A questão é que, se o juiz reconhece que pode interromper os prazos para o exercício do direito de defesa, como que não vai reconhecer a possibilidade de também interromper expedição de notificações, tendo em vista que uma coisa está atrelada à outra? Não adianta, nesse período de pandemia, o órgão de trânsito expedir a notificação se o prazo para indicar o condutor está interrompido, se o prazo para fazer a defesa da autuação está interrompido. Como que ele vai poder expedir na sequência a notificação da penalidade? A pessoa nem se defendeu ainda. E além disso, depois, se ele expede a notificação da penalidade,
qual vai ser o prazo para pagamento da multa, no caso desta penalidade, que é, por força de lei, o prazo máximo para o recurso de primeira instância, se também o recurso está com prazo interrompido. Ou seja, a deliberação 186 foi uma decorrência natural dos reflexos da 185. Se você interrompe prazos da ampla defesa, você também não pode expedir as notificações. E como a Resolução 619 de 2016 prevê que a expedição da notificação da autuação se caracteriza pela entrega nos Correios, no órgão responsável pelo envio, o CONTRAN já tinha regulamentado quando que se caracterizaria a expedição e mudou esse critério, dizendo que bastaria a inclusão no sistema informatizado do órgão de trânsito para encaminhar a notificação depois. Principalmente porque senão seria um duplo trabalho. O órgão de trânsito expediria agora a notificação da autuação e após retornar os prazos que estão interrompidos, teria que expedir novamente para informar até quando a pessoa poderia fazer a defesa da autuação e indicação do condutor. Eu até me manifestei quando falei dessas deliberações que, embora em alguns aspectos o ideal fosse a alteração do CTB, eu particularmente reconheci a validade jurídica dessas deliberações por conta desses aspectos que eu mencionei agora, e também porque não estavam criando um ônus para o cidadão, e sim garantindo o seu direito de defesa, sem obstar o dever dos órgãos de trânsito na fiscalização, né, e posteriormente na aplicação de penalidades. Eu vou mostrar para você aqui quais que foram as explicações do juiz que acatou o posicionamento do Ministério Público Federal e concluiu pela legalidade destas deliberações. Hoje, como eu já disse, referendadas e convertidas. Tá? Então, o juiz federal se pautou nas argumentações do Ministério Público. Vamos ler, então, essa sentença para saber exatamente quais foram as palavras colocadas aqui na decisão judicial. As deliberações número 185 e 186 foram expedidas pela autoridade impetrada no legítimo exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 5º, inciso 5, e pelo artigo 6º, inciso 12, da Resolução CONTRAN 776 de 2019, Regimento Interno do CONTRAN. Assim, ao contrário do que afirma o impetrante, não houve usurpação das atribuições do colegiado do CONTRAN. A situação de urgência e relevante interesse público, para além de dizer respeito ao mérito do ato administrativo, sujeito ao juízo de discricionariedade próprio da administração pública, é mais que evidente. Ela radica no estado de emergência de saúde internacional decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6/2020. Por outro lado, a suspensão de prazos processuais dispostos em lei federal é passível de ser realizada por ato normativo infralegal, notadamente em situações de emergência. Trata-se de fato comumente praticado por administrações de foro, tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça. No âmbito administrativo, atos normativos secundários editados pelo Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional do Ministério Público da União e outros órgãos cumprem essa mesma função em relação a processos administrativos. Não há invasão da reserva de legalidade nesses casos, porquanto não se cria, restringe, amplia ou se inova na forma de contagem dos prazos. Eles simplesmente não se iniciam. Ademais, a suspensão patrocinada pelos atos normativos secundários, ao fim e ao cabo, busca densificar princípios constitucionais de maior valia, como o acesso ao judiciário, a ampla defesa e o contraditório, cujo exercício é inviabilizado quando se atravessa situações de acentuada anormalidade. Importante destacar ainda que não é exato afirmar que a autoridade impetrada agiu sem qualquer amparo legal, pois a Lei nº 13.979 de 2020, que trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, dispõe textualmente que, artigo 6º-C, não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados, processados em processos administrativos, enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo número 6 de 2020. Destarte, a autoridade impetrada limitou-se a dar cumprimento a um comando legal
especificando-o em seu âmbito de atribuições. Especificamente em relação à suspensão das notificações de autuações, além de estar inserida no escopo do artigo de lei acima transcrito, é atividade ancilar à defesa administrativa, de modo que assiste razão à autoridade impetrada, quando afirma não haver sentido em praticá-lo, se os atos subsequentes não o serão. A realização da notificação nesse cenário favoreceria indesejável rompimento das políticas de isolamento social e aglomeração de pessoas. Note-se, aliás, que essas políticas são frequentemente veiculadas por leis locais, cujo cumprimento também depende da observância das deliberações impugnadas. Argumentos de ordem econômica não aproveitam a impetrante, pois, como ressalta a autoridade impetrada, não se pode fazer da arrecadação de multas de trânsito a principal fonte de receitas, o que não é legal ou ético. Adotando tais razões como fundamento da presente sentença e considerando o disposto no artigo 67 da Lei 9784 de 99, que permite a suspensão de prazos em processos administrativos por motivo de força maior, é de se reconhecer a inexistência de ilegalidade a ser reparada. Ante o exposto, denego a segurança, revogando-se a decisão liminar. Então, uma decisão bem interessante. Quero aqui parabenizar o meu amigo Coronel Luiz Pazetti, coordenador jurídico do Denatran. Esse mês ele está, inclusive, como diretor em exercício, porque o doutor Frederico está de férias, e ele me mandou esse mandado de segurança. Fiz questão de divulgar a decisão final, porque o Ministério Público Federal reconheceu os argumentos apresentados pela Coordenadoria Jurídica do Denatran e o juiz acatou o posicionamento do Ministério Público, tá certo? Basicamente, que fique claro aqui, a questão é: se interromper o prazo de defesa de recurso, não há sentido em expedir notificações. Então, apenas insere no sistema informatizado, espera terminar esse problema da pandemia, esse período da pandemia, e aí faz a emissão das notificações para informar as pessoas que elas têm prazo para indicar o condutor, fazer defesa da autuação e só depois é que serão multadas. Esse é um serviço prestado em prol da coletividade, que, independente da necessidade de se garantir a segurança viária nesse momento, de se manter a fiscalização de trânsito sendo realizada, não adianta suspender o seu direito de defesa e continuar emitindo as notificações. Então, parabéns ao Denatran por ter conseguido reverter com argumentos jurídicos e sólidos na decisão de mérito o que havia sido erroneamente, no meu ponto de vista, determinado na liminar desse mandado de segurança. Eu encerro o episódio de hoje e quero aproveitar para informar todos vocês. Eu fiz uma divulgação já hoje e fica aí também a informação aqui no nosso podcast, de que finalmente está sendo lançado o livro com a transcrição dos episódios. Se você gosta de acompanhar o meu podcast, gosta de ouvir depois e ouvir novamente o que eu falo aqui sobre legislação de trânsito, agora terá a oportunidade também de ler essas mesmas informações e ter um material fácil para consulta. São diversos assuntos. Esse primeiro livro tem 462 páginas, contempla os 77 episódios do ano de 2019, porque a minha ideia é a cada ano publicar um livro com os episódios do ano anterior. Então, apesar deste aqui ser o episódio 123, no livro você vai encontrar até o episódio 77, que contempla 190 assuntos diferentes. Ficou um livro formidável e que eu gostei muito do resultado, né, depois de reler nas revisões que eu fiz juntamente com a Tecnodata, que é responsável pela produção editorial do livro. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do livro. Tenho certeza que você também vai gostar. Se você ainda não viu a divulgação aí da pré-venda, entre em contato comigo, que a gente está numa promoção muito legal, em que você terá a oportunidade de receber tanto o livro quanto um pendrive card alusivo ao lançamento, e que vai conter não só os episódios do livro, mas todos os episódios feitos até hoje. Tá? Conto com a sua colaboração, com o seu prestígio, que me acompanha aqui nesse trabalho que eu tenho desenvolvido no podcast sobre legislação de trânsito. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.
Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.